Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo neste exato momento. Respire fundo. Sente-se. Coloque a mão sobre o peito e sinta o seu próprio coração batendo, porque cada batida desse coração é um sinal claro de que eu ainda estou aqui, vivo dentro de você, sustentando o seu fôlego, segurando a sua vida com as minhas próprias mãos. E se você está ouvindo a minha voz através deste vídeo agora, saiba que nada disso é coincidência. Nada. Você não chegou até aqui por acaso. Você não tropeçou nesta mensagem por algoritmo, por sugestão automática, por curiosidade passageira. Foi eu mesmo. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que separou as águas, o Deus que ressuscitou os mortos, que conduziu os seus dedos até o exato momento de pressionar este vídeo. Porque hoje, esta noite, eu vim falar com você de uma forma como talvez eu nunca tenha falado antes. Eu preciso que você me responda dentro do seu coração. Há quanto tempo você está esperando? Há quanto tempo você está orando pela mesma coisa, pedindo o mesmo milagre, derramando as mesmas lágrimas no travesseiro, repetindo a mesma oração de joelhos no canto do seu quarto, e parece que nada acontece? Há quanto tempo você olha para a sua conta bancária e sente aquele aperto no peito, aquela vergonha silenciosa de não conseguir dar para a sua família o que você gostaria de dar? Há quanto tempo você vê outras pessoas prosperando, outras pessoas recebendo, outras pessoas mudando de vida, enquanto você fica no mesmo lugar, presa em uma porta que não se abre, em uma fechadura que não cede, em um ciclo que parece nunca terminar? Eu preciso que você me responda. Você ainda acredita que eu posso te tirar daí? Você ainda acredita que existe uma provisão com o seu nome escrito? Você ainda acredita que eu sou o Deus do impossível? Porque hoje à noite eu vim te dizer uma coisa que vai sacudir cada estrutura da sua vida. Você está entre os escolhidos. Você está entre o 1%, meu filho, minha filha. De cada 100 pessoas que cruzam a minha presença, apenas uma é separada para uma provisão extraordinária como a que eu estou liberando agora. Não é uma provisão comum. Não é uma bênção igual a todas as outras. É uma provisão rara, separada, marcada, selada com o meu nome. E ela foi reservada para você desde antes da fundação do mundo. Eu sei que isso pode parecer grande demais para o seu coração receber. Eu sei que talvez você esteja agora pensando: Senhor, eu? Logo eu? Mas eu falhei tantas vezes, eu errei tanto, eu desisti tantas vezes, eu duvidei tanto. E é exatamente por isso que eu te escolhi. Porque eu não escolho os fortes, eu não escolho os perfeitos, eu escolho os quebrantados, os cansados, os que ainda creem mesmo sangrando, os que ainda oram mesmo sem voz. Você sabe por que eu escolhi Davi entre todos os filhos de Jessé? Não foi pela aparência, não foi pela força, não foi pelo cargo. Foi porque eu olho para o coração, e no coração de Davi havia algo que ninguém via, mas eu via. E hoje à noite, quando eu olho para você, eu vejo a mesma coisa. Eu vejo um coração que insiste em crer, um coração que não desistiu, um coração que, mesmo apertado, mesmo quebrado, mesmo decepcionado tantas vezes, ainda sussurra: Senhor, eu confio em Ti. E esse sussurro, meu filho, minha filha, é mais poderoso do que 10.000 orações gritadas por pessoas que não me conhecem de verdade. Esse sussurro é o que move o céu. Esse sussurro é o que ativa o decreto que eu estou pronunciando agora sobre a sua vida. Eu vim te dizer que a estação de seca está terminando. Eu vim te dizer que o tempo da espera está chegando ao fim. Eu vim te dizer que aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia atrasado, aquilo que parecia esquecido nas minhas gavetas celestiais, está sendo retirado neste exato momento e preparado para descer sobre a sua casa.
Eu não estou falando de uma migalha. Eu não estou falando de um remendo. Eu estou falando de uma provisão extraordinária, de uma virada completa, de uma mudança que vai fazer você olhar para trás daqui a alguns meses e dizer: como foi que isso aconteceu? Só pode ter sido Deus. Sim, meu filho, minha filha, só pode ser eu. E é eu mesmo quem está te dizendo isso agora. Mas eu também preciso te avisar. Nem todo mundo vai chegar até o final deste vídeo. Nem todo mundo tem ouvidos para ouvir o que eu estou dizendo. 99% das pessoas que clicam neste vídeo vão sair antes do tempo. Vão se distrair, vão deixar a notificação do celular roubar a minha voz. Mas você não. Você vai ficar até o fim. Porque você é diferente, porque você foi separado, porque você é parte do 1%. E eu quero que você feche os olhos por um segundo agora, respire fundo e diga em voz alta, mesmo que sozinho no seu quarto, mesmo que dentro do carro, mesmo que na cozinha lavando louça: Senhor, eu sou do 1%, eu recebo essa provisão extraordinária, eu creio que chegou a minha vez. Diga isso, meu filho, minha filha, porque o que sai da sua boca tem poder de moldar o seu destino. Escreva nos comentários: eu sou do 1% e eu recebo essa provisão hoje. Antes de continuarmos esta jornada profunda que eu preparei para você esta noite, eu quero te dizer uma coisa importante. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece caminhos práticos, baseados na minha palavra, para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir a sua. O link está no comentário fixado deste vídeo. Não perca, meu filho, minha filha, porque algumas portas só se abrem uma vez. Agora segure firme no meu braço, porque eu vou te levar por 10 capítulos que vão transformar para sempre a forma como você enxerga a sua vida. Meu querido filho, minha querida filha, sente-se mais perto agora, porque o que eu vou te dizer neste primeiro capítulo é o fundamento de tudo o que virá depois. Eu preciso que você entenda, com clareza absoluta, que você não é uma pessoa qualquer no meio de bilhões. Você não é mais um número, mais um nome, mais um rosto perdido na multidão. Você é uma criação específica, planejada, projetada, esculpida com cuidado por mãos que conhecem cada detalhe do seu ser. Antes do mundo existir, antes do tempo começar, antes da primeira estrela ser acesa no céu, eu já tinha pensado em você. Eu já tinha imaginado a cor dos seus olhos, o som da sua voz, o formato exato do seu sorriso. E, principalmente, eu já tinha decretado o seu propósito sobre a terra. Você não é acidente. Você não é sobra. Você é projeto. E todo projeto que sai das minhas mãos carrega uma assinatura divina, uma marca invisível que ninguém pode apagar. Eu disse ao profeta Jeremias palavras que se aplicam diretamente a você esta noite. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Você consegue absorver o peso dessas palavras, meu filho, minha filha? Antes mesmo de a sua mãe saber que você existia, antes de você ter dedos, antes de você ter coração batendo, eu já te conhecia. Eu já tinha um plano. Eu já tinha separado uma porção de bênçãos que ninguém mais no mundo iria receber, porque eu não trabalho com fórmulas em massa. Eu não despejo bênçãos genéricas sobre cabeças aleatórias. Eu tenho uma porção específica para cada filho específico. E a sua porção, meu querido, minha querida, está guardada com o seu nome escrito, lacrada com o selo do Espírito Santo, esperando o tempo certo para ser entregue. E esse tempo está chegando agora.
Você já se perguntou por que, mesmo no meio das maiores tempestades da sua vida, você nunca foi destruído por completo? Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parecia perdido, alguma coisa dentro de você se levantava de novo, mesmo sem força, mesmo sem motivo aparente? Aquela força que te levantou não veio de você, veio de mim. Era eu sustentando você por dentro, segurando o seu coração para que não parasse, segurando a sua fé para que não morresse, segurando a sua mente para que não enlouquecesse, porque uma pessoa marcada pelo 1% dos escolhidos não pode ser destruída pelo inimigo. Pode ser ferida, pode ser atacada, pode ser difamada, pode ser empurrada para o chão, mas nunca destruída por completo. Porque eu coloquei sobre você uma camada de proteção que o inferno inteiro não consegue romper. Eu separei você desde o ventre da sua mãe. E essa separação não foi para uma vida medíocre, não foi para uma existência apagada, não foi para você passar pela terra sem deixar marcas. Eu te separei para algo grande. Eu te separei para deixar um legado que vai ecoar por gerações. Eu te separei para ser referência na sua família, na sua cidade, no seu círculo. E talvez agora você esteja pensando, mas Senhor, eu não vejo isso na minha vida. Eu vejo dívidas, eu vejo problemas, eu vejo portas fechadas, eu vejo pessoas me virando as costas. Eu sei que você vê isso, meu filho, minha filha. Mas eu te garanto que o que você vê agora não é o final da história. É apenas a antessala. É apenas o corredor escuro antes da porta dourada. É apenas o silêncio antes do trovão. E o trovão da minha bênção está se aproximando. Olhe para Moisés. Eu o separei desde o ventre da mãe. Mas ele passou os primeiros 40 anos da vida pensando que era apenas um príncipe egípcio. Depois, passou mais 40 anos no deserto, achando que era um pastor falido, esquecido, distante de qualquer chamado. Foram 80 anos de espera, 80 anos de preparação silenciosa, 80 anos em que ele provavelmente perguntou se eu tinha esquecido dele. Mas no momento certo, no instante exato em que tudo parecia perdido, eu apareci na sarça ardente e disse: Moisés, chegou a tua hora. E em um único dia, a vida dele virou de cabeça para baixo, de pastor falido para libertador de uma nação inteira. E sabe por quê? Porque ele era do 1%. Ele era marcado. Ele era separado. Assim como você é hoje. Mas existe uma diferença fundamental entre você e os outros, e eu quero que você grave isso dentro de si. Ser escolhido não significa ser poupado das dores. Significa ser preparado por elas. Cada lágrima que você chorou, eu colhi em uma garrafa. Cada noite em claro, eu observei do céu. Cada vez que você pensou em desistir, e mesmo assim levantou e continuou. Eu sorri orgulhoso e disse aos anjos: olhem esse filho, olhem essa filha. Ele não imagina o que eu estou preparando. Porque enquanto você passava pelas dores, eu estava lapidando você, estava tirando o que era impuro, estava fortalecendo o que era frágil, estava moldando o seu caráter para suportar o peso da provisão que está vindo. Porque, meu filho, minha filha, uma bênção grande só pode ser entregue a um vaso preparado. Se eu derramasse hoje sobre você tudo o que tenho separado, sem essa preparação, o vaso quebraria. Por isso a demora não foi punição, foi proteção, foi amor. E agora, neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, eu estou olhando para o vaso que você se tornou. E eu estou vendo um vaso forte, um vaso resistente, um vaso que passou pelo fogo e não se desfez. E é nesse vaso que eu vou despejar a provisão extraordinária do 1%. Porque você está pronto. Você está pronta, mesmo que você ainda não saiba, mesmo que ainda se sinta inadequado, mesmo que ainda duvide de si mesmo, eu te garanto, você está pronto.
e eu nunca erro o tempo. Eu quero que você diga em voz alta agora, com toda a sua fé: Senhor, eu aceito a marca dos escolhidos. Eu aceito ser do 1%. Eu recebo a provisão extraordinária que tu separaste para mim antes da fundação do mundo. Diga, meu filho, minha filha, porque cada palavra que sai da sua boca em fé ativa uma porção das minhas promessas. E hoje à noite eu quero ativar tudo o que eu reservei para você. Tudo. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero que você feche os olhos por um momento e volte mentalmente para alguns episódios da sua vida. Volte para aquela noite em que você quase morreu e não morreu. Volte para aquele dia em que você estava num lugar errado, num horário errado, e por uma razão que você nunca soube explicar. Alguma coisa te tirou dali bem a tempo. Volte para aquele sonho que você teve e que mexeu com você de uma forma estranha. Um sonho que parecia tão real que você acordou suando, com o coração disparado, sabendo que aquilo não tinha sido um sonho comum. Volte para aquela vez em que você abriu a Bíblia em uma página aleatória e o versículo que apareceu falou exatamente da situação que você estava vivendo naquele momento. Volte para aquela conversa de corredor, aquela mensagem inesperada, aquele encontro com alguém que você nunca tinha visto antes, mas que disse uma palavra que entrou no seu coração como uma flecha de luz. Cada uma dessas coisas, meu filho, minha filha, foi eu. Cada uma. Eu não te abandonei em momento nenhum. Eu estive ali, do lado dos bastidores, costurando os fios da sua história com paciência infinita, deixando pistas no seu caminho como migalhas de pão para que você não se perdesse. E mesmo quando você não percebeu, eu estava lá. Mesmo quando você se esqueceu de mim, eu me lembrei de você. Mesmo quando você duvidou da minha existência, em momentos de raiva e desespero, eu não retirei a minha mão de cima de você, porque ser do 1% dos escolhidos significa carregar uma cobertura sobrenatural que não depende da sua fé naquele momento. Depende do meu amor por você, que é eterno, imutável, inabalável. Eu coloquei sinais. Muitos sinais. Sinais que talvez você não tenha sabido interpretar na época, mas que agora, olhando para trás, começam a fazer sentido. Você se lembra daquela música que tocou no rádio no momento exato em que você estava com o pensamento mais sombrio possível e a letra dela parecia ter sido escrita só para você? Eu fiz aquilo. Você se lembra daquele pregador na televisão que falou exatamente a palavra que você precisava ouvir, como se ele soubesse onde você estava sentado, como se ele estivesse olhando para dentro do seu coração? Eu mandei aquilo. Você se lembra daquele estranho que te abordou na rua, ou na fila do banco, ou no transporte, e disse algo curto, mas que ficou ressoando dentro de você por dias? Eu enviei aquela pessoa. Porque eu uso instrumentos, eu uso vasos, eu uso vozes, eu uso o vento, a chuva, o silêncio. Eu uso tudo o que existe para chegar até o coração dos que são meus. E agora, talvez você esteja se perguntando: Senhor, mas se tu me mandaste tantos sinais, por que eu ainda passei por tanto sofrimento? Por que eu ainda estou onde estou? Por que eu ainda não vi a virada? Eu te respondo com toda a paciência do Pai amoroso que sou. Os sinais nunca foram para te tirar do deserto antes do tempo. Os sinais foram para te lembrar de que eu estava com você no meio do deserto. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas, meu filho, minha filha. Tirar você do deserto antes da hora seria arruinar a minha obra dentro de você. Mas estar com você dentro do deserto é o que te manteve vivo até este momento. Os sinais foram lanternas no escuro, não foram chaves de saída. Foram sussurros do meu amor, não foram contratos de fuga. Pense em José. Quando ele teve aquele sonho de que os feixes dos irmãos se curvariam diante do seu feixe, ele teve um sinal claro de que algo grandioso estava marcado para a sua vida.
Mas logo depois desse sinal, ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado para uma terra estrangeira, acusado falsamente, jogado na prisão por mais de uma década. Será que durante todos aqueles anos ele não pensou: Senhor, e o meu sonho? E os sinais? Tu me deste promessas e me jogaste no fundo do poço. Mas eu nunca o abandonei. Eu estava na cisterna com ele. Eu estava na caravana dos ismaelitas com ele. Eu estava na casa de Potifar com ele. Eu estava na prisão com ele. E quando chegou o tempo certo, em um único dia, eu o tirei da prisão e o coloquei no segundo lugar mais alto do Egito. Um único dia desfez 13 anos de aparente abandono, porque eu tenho o tempo nas minhas mãos. Os sinais que eu te dei ao longo da sua vida não eram convites para você fugir do seu deserto. Eram garantias de que existia uma promessa do outro lado. E agora, esta noite, depois de tudo o que você passou, depois de tudo o que você suportou, depois de todas as vezes em que você levantou de novo, mesmo sem força, eu te digo, os sinais começam a se cumprir. As pistas começam a se conectar. O quebra-cabeça da sua vida começa a fazer sentido. Você vai começar a olhar para as coisas que aconteceram com você e perceber que tudo, absolutamente tudo, fazia parte de um plano maior, mais belo, mais glorioso do que você poderia imaginar. E eu vou te dizer uma coisa que vai marcar você profundamente. Os próximos sinais que eu vou te enviar não serão mais sutis. Não serão mais sussurros, serão trovões, porque o tempo da preparação acabou. O tempo do aviso silencioso acabou. Agora vem o tempo da confirmação aberta, das portas se abrindo de forma inquestionável, dos encontros divinos que vão te tirar do lugar de uma vez por todas. Fique atento, esteja desperto. Não despreze o que parecer pequeno, porque às vezes o maior milagre da sua vida vai começar com uma mensagem de 5 palavras, com uma ligação inesperada, com uma proposta que parece comum, mas que carrega o meu selo. E saiba também que toda vez que você ouvir essa minha voz dentro de você, dizendo vai por aqui, não vai por ali, fale com essa pessoa, espere mais um pouco, essa voz é minha. Aprenda a confiar nela. Aprenda a não calar essa voz com o barulho do mundo, com os conselhos errados, com as opiniões de pessoas que não enxergam o que eu enxergo em você. Porque eu te garanto, nos próximos dias, semanas e meses, a minha voz dentro de você vai ser o seu mapa para encontrar a provisão extraordinária que está em trânsito. Ouvi-la é tudo. Obedecê-la é desbloquear cada porta. Escreva nos comentários: eu creio que Deus nunca me abandonou. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te falar uma verdade dura, mas necessária. Uma verdade que talvez ninguém tenha tido a coragem de te dizer antes, mas que eu, como teu pai, preciso te entregar com amor, mesmo que ela arda um pouco. Você precisa saber porque 99% das pessoas vão perder este momento de visitação que eu estou liberando sobre as suas vidas. Você precisa entender o que separa aqueles que recebem dos que não recebem. Porque, meu filho, minha filha, ser chamado é uma coisa, ser escolhido é outra. Receber a manifestação completa daquilo que foi prometido é ainda outra. E eu não quero que você fique no caminho. Eu quero que você atravesse até o fim. Existem 3 grandes muralhas que impedem as pessoas de receberem a provisão extraordinária que eu estou liberando agora. A primeira muralha é o coração endurecido. Quando uma pessoa passa anos sendo decepcionada, sendo ferida, sendo enganada, ela começa a construir uma muralha invisível ao redor do coração. Ela começa a desconfiar de tudo. Ela começa a achar que toda boa notícia é mentira. Ela começa a duvidar de qualquer promessa, inclusive das minhas. E quando essa muralha está alta o suficiente, mesmo quando eu venho falar diretamente com essa pessoa,
Mesmo quando eu mando vídeos, mensagens, sermões, encontros, ela escuta com os ouvidos, mas o coração permanece blindado. Eu bato e ela não abre. Eu chamo e ela não responde. Eu sussurro e ela cala a minha voz com o barulho do próprio medo. Não seja essa pessoa. Você se lembra do que aconteceu com Faraó? Eu mandei 10 sinais sobre o Egito. 10 pragas, sinais, maravilhas. Bastava uma para qualquer coração macio se converter. Mas o coração de Faraó estava tão endurecido que mesmo depois de ver o sangue nos rios, mesmo depois de ver os gafanhotos cobrindo a terra, mesmo depois de ver as trevas tocáveis, ele continuou resistindo. E o resultado foi a perda do filho dele e a destruição do seu exército. Não porque eu quisesse destruí-lo, mas porque a dureza do coração dele atraiu sobre ele aquilo que eu nunca quis que ele provasse. Meu filho, minha filha, eu te pergunto agora, o seu coração ainda está mole para mim? Você ainda consegue chorar diante da minha presença? Você ainda consegue se emocionar quando ouve a minha voz? Se sim, alegre-se, porque você ainda está dentro do 1%. Mas se você sente que algo dentro de você está se endurecendo, hoje à noite é a oportunidade de pedir que eu quebre essa muralha, e eu farei, com cuidado, com amor, sem te ferir mais do que você já foi ferido. A segunda muralha é a distração, e essa talvez seja a mais perigosa de todas, porque ela não parece pecado, não parece rebeldia, não parece nada errado. Ela parece simplesmente vida normal. Mas a vida normal, meu filho, minha filha, é exatamente o que está roubando o futuro extraordinário de 99% das pessoas. As notificações constantes do celular, os vídeos infinitos de redes sociais, as fofocas, os entretenimentos vazios, as preocupações com coisas pequenas, as urgências falsas, os apagadores de tempo que se disfarçam de produtividade. Tudo isso forma um nevoeiro espesso ao redor da pessoa, e quando eu envio uma palavra importante, ela passa sem ser percebida. A pessoa estava ocupada demais com o pouco para receber o muito que eu queria entregar. Pense em quantas vezes na sua vida você sentiu um impulso interior de orar e ignorou para ver mais um vídeo no celular. Pense em quantas vezes você teve vontade de abrir a minha palavra e ignorou para responder mais uma mensagem que não levaria a lugar nenhum. Pense em quantas vezes você sentiu o desejo de adorar, de cantar, de chorar diante de mim e ignorou porque tinha coisas mais importantes para fazer. Cada um desses impulsos era uma janela aberta, era uma oportunidade de receber uma porção do que eu tinha para você. E muitos perdem porque escolhem o distraído ao invés do divino. Hoje à noite, eu quero que você feche o nevoeiro. Eu quero que você decida agora que a partir deste momento, a minha voz vai ter prioridade dentro de você. E sempre que eu te chamar, você vai responder. Sempre que eu te mover, você vai obedecer. A terceira muralha é a comparação. Essa é uma das mais cruéis. Quando uma pessoa olha demais para a vida dos outros, ela começa a se sentir pequena, inadequada, esquecida. Ela começa a pensar, por que Deus abençoa fulano e não me abençoa? Por que aquela pessoa que vive longe da fé está prosperando e eu, que tento ser fiel, estou afundando? E essa comparação envenena o coração, gera amargura, gera inveja e, mais grave de tudo, gera desconfiança em relação a mim. A pessoa começa a me ver como um Deus injusto, parcial, distante, que tem favoritos e que se esqueceu dela. E quando ela está com esse veneno no coração, mesmo quando eu chego com a bênção dela, ela não consegue receber porque está envenenada por dentro. Eu não trabalho como o mundo trabalha. O meu tempo não é o tempo do relógio humano. Eu vejo a história inteira, do começo ao fim. Eu sei o que cada filho precisa, em cada estação, e na medida exata. Algumas pessoas recebem bênçãos rápidas porque, na verdade, são bênçãos pequenas, que não exigem preparação.
Outras esperam mais, porque eu estou preparando uma bênção tão grande que precisa de uma estrutura interior à altura. Quando você compara a sua espera com a colheita rápida do outro, você não sabe o que está comparando. Você está comparando coisas que não são da mesma categoria. Pare de fazer isso. Pare de olhar para o lado e comece a olhar para mim. E existe ainda uma quarta coisa mais sutil que faz com que 99% das pessoas percam o momento. É a impaciência espiritual. É aquela pessoa que ora durante uma semana e, ao não ver resposta imediata, conclui que não vai acontecer. É aquela pessoa que jejua um dia e espera que tudo se resolva no dia seguinte. É aquela pessoa que pega uma palavra forte como esta e fica empolgada por algumas horas, mas depois, ao não ver resultado em 24 horas, volta para o desânimo, volta para a descrença, volta para o no fim, nada muda mesmo. Meu filho, minha filha, a impaciência rouba mais bênçãos do que o pecado. Porque o pecado tem cura no arrependimento, mas a impaciência te faz desistir um passo antes da porta se abrir. E quando você desiste, a chave que eu já tinha enviado encontra a sua porta vazia. Eu te peço uma coisa esta noite: não esteja entre os 99, esteja entre o 1. E para estar entre o 1, você precisa fazer apenas 3 coisas: ouvir, perseverar e crer. Ouvir significa abrir o coração. Perseverar significa não soltar a minha mão antes da hora. E crer significa decretar com a boca aquilo que ainda os olhos não veem. Se você fizer essas 3 coisas, eu te garanto que a provisão extraordinária encontra você. E encontra rápido, mais rápido do que você imagina. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero te levar para um lugar de cura. Eu quero te levar para um lugar onde nós dois, juntos, vamos olhar para as batalhas mais silenciosas da sua vida, aquelas que ninguém soube, aquelas que ninguém viu, aquelas que aconteceram dentro do seu peito, quando todas as luzes do mundo já estavam apagadas e só eu estava lá, ao seu lado, no escuro. Porque uma das maiores marcas dos escolhidos é justamente esta. Eles travaram batalhas no oculto que pessoas comuns não suportariam. Eles choraram em silêncio sem ninguém saber. Eles oraram por debaixo do cobertor sem ninguém ouvir. Eles continuaram acreditando quando todos ao redor diziam para desistir. E essas batalhas silenciosas, ao contrário do que você pensa, não foram derrotas. Foram as suas maiores vitórias. Você se lembra daquela noite, talvez anos atrás, em que você estava deitado no escuro, encarando o teto e sentia que não daria conta de mais um dia? Você se lembra do peso que estava sobre o seu peito, daquele peso que parecia ter o tamanho de uma montanha? Eu estava lá. Eu sentei do seu lado naquela cama. Eu coloquei a minha mão sobre a sua testa. Eu sussurrei: aguenta mais essa noite, filho. Aguenta mais essa noite, filha. Amanhã eu seguro o sol para você. E você nem percebeu, mas amanhã chegou e você conseguiu levantar de novo. E não foi a sua força que te levantou, foi a minha, agindo dentro de você, mesmo sem você saber. Você se lembra daquela vez em que você estava em silêncio diante das contas espalhadas sobre a mesa, sem saber o que pagar primeiro, sentindo aquela vergonha apertada de não conseguir prover como gostaria? Eu estava em frente a você. Eu olhei para o seu rosto. Eu vi cada lágrima que caiu naquela mesa e eu juntei cada uma delas, porque diante de mim, a sua dor não é descartável. Cada lágrima que você chorou foi guardada como uma joia preciosa, porque ela é o testemunho da sua perseverança. E hoje à noite eu te digo, cada lágrima daquela noite vai ser convertida em colheita. Cada gemido vai virar gargalhada. Cada vergonha vai virar testemunho. Você se lembra daquela vez em que alguém que você amava te traiu, te abandonou, te decepcionou de uma forma tão profunda que parecia que algo dentro de você tinha morrido?
Você sentiu como se uma parte da sua alma tivesse sido arrancada à força. Você sentiu uma solidão que nem 1000 pessoas conseguiriam preencher. Eu estava lá também. Eu chorei com você. Eu segurei o que sobrou do seu coração, e eu não deixei que ele se quebrasse em pedaços que não pudessem ser remontados. Porque o seu coração, mesmo ferido, ainda é meu. Mesmo cortado, ainda é meu. Mesmo decepcionado, ainda é meu. E o que é meu, eu restauro. Olhe para Davi. Antes de ser rei, ele passou anos fugindo em cavernas, dormindo em rochedos, comendo o que encontrava, com Saul no encalço querendo matá-lo. As pessoas que estavam com ele eram, em sua maioria, gente desesperada, gente em dívida, gente angustiada de alma. Era um exército de quebrados, dentro de cavernas, longe dos olhos da multidão. Quem visse Davi naquela época diria: esse aí já era, esse aí perdeu o trem da história. Mas era exatamente lá, naquela caverna, no escuro, que eu estava lapidando o coração de Davi para reinar. Era no isolamento que eu o ensinava a confiar somente em mim. Era na fuga que eu o ensinava a depender da minha voz. E quando ele finalmente subiu ao trono, ele subiu pronto, subiu firme, subiu com um coração formado pela intimidade comigo nas cavernas escuras. Meu filho, minha filha, eu te digo a verdade. A sua caverna não foi castigo, foi escola. Cada dor silenciosa que você viveu foi uma aula. Cada decepção foi uma lição sobre quem realmente está com você. Cada lágrima foi uma matrícula em uma faculdade espiritual que pessoas comuns nem sonham em frequentar. E agora, você está prestes a se formar. Você está prestes a sair da caverna com uma autoridade que ninguém pode te tirar. Porque a autoridade espiritual não se compra. A autoridade espiritual se conquista no escuro, na intimidade, no sofrimento que produz caráter. Você sabe quem mais aprendeu isso? Jó. Ele perdeu tudo em um único dia. Filhos, bens, saúde, reputação. Sentou sobre cinzas, com o corpo cheio de feridas, com a esposa o aconselhando a amaldiçoar-me e morrer, com amigos que vieram não para consolar, mas para acusar. Foi um período de escuridão profunda, mas no escuro, Jó disse algumas das palavras mais poderosas que já saíram da boca de um ser humano. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse, eu acho que o meu Redentor vive. Ele não disse, espero que o meu Redentor viva. Ele disse, eu sei, e foi esse eu sei no escuro que abriu os céus sobre a vida dele. Foi essa convicção, no meio da pior dor, que fez eu restaurar tudo o que ele tinha perdido, em dobro. Em dobro, meu filho, minha filha. Tudo o que você perdeu, eu sou capaz de restaurar em dobro. Mas a chave dessa restauração é o eu sei, que sai da sua boca no meio da sua pior dor. Eu olhei para você nas suas piores noites e eu vi um eu sei, pequeno, mas verdadeiro. Talvez você não tenha gritado, talvez você só tenha sussurrado entre soluços, mas eu ouvi, e aquele sussurro acionou o meu trono. Hoje à noite, eu te garanto, a colheita das suas batalhas silenciosas começa a chegar. Tudo o que parecia perdido nas cavernas vai ser recuperado na luz. Tudo o que foi roubado nas noites escuras vai ser devolvido nos dias claros. E o pior, meu filho, minha filha, está terminando. E o melhor, do qual você ainda não tem ideia, está começando neste exato instante. Não se envergonhe das suas cicatrizes, elas são as suas medalhas. Não se esconda das suas histórias, elas são o seu testemunho. Não tente esquecer das suas batalhas silenciosas. Elas são a prova de que você é diferente, de que você é separado, de que você é do 1%. Quem não passou por essas batalhas no escuro nunca terá a autoridade que você está prestes a manifestar. E quando você manifestar essa autoridade, as pessoas vão olhar para você e perguntar: de onde vem essa força? De onde vem essa paz?
De onde vem essa sabedoria? E você vai poder responder, com a boca tremendo de gratidão: vem de Deus, vem das cavernas, onde eu o conheci. Escreva nos comentários: todas as minhas lágrimas vão virar colheita. Meu querido filho, minha querida filha, agora preste muita atenção, porque o que eu vou te dizer neste capítulo é o coração desta mensagem inteira. Tudo o que veio antes foi preparação. Tudo o que vem depois é desdobramento. Mas este capítulo é o portal. É o momento em que o céu se inclina sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o lugar exato onde você está sentado agora. E algo invisível começa a se romper acima de você. Você talvez não veja com os olhos físicos, mas se você estiver sensível espiritualmente neste instante, você vai sentir um arrepio leve no corpo, uma lágrima inesperada subindo aos olhos, um nó na garganta que parece carregar uma palavra que ainda não veio, um silêncio repentino dentro de você, mesmo com o barulho do mundo ao redor. Esses são sinais de que o portal está se abrindo. Você sabe o que é um portal espiritual? É um lugar específico onde o céu e a terra se tocam de uma forma incomum. É um ponto de encontro entre o eterno e o temporal, onde aquilo que estava reservado nos lugares celestiais começa a descer sobre a vida de alguém de forma manifesta. Jacó experimentou isso quando ele fugia do irmão Esaú, sozinho, com medo, sem saber o que esperar do futuro. Ele dormiu sobre uma pedra no meio do nada, e enquanto dormia, eu abri sobre ele uma visão de uma escada que ia da terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e eu mesmo no topo dela. Quando ele acordou, ele disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Onde antes era só uma pedra qualquer no meio do deserto, virou um marco eterno, porque o portal foi aberto ali. Esta noite, o seu lugar é Betel. Onde você está sentado é a casa de Deus. O quarto que você acha simples, o sofá que você acha velho, a cadeira gasta da cozinha, o cantinho do banheiro onde você se escondeu para ouvir esta mensagem, qualquer que seja o lugar, ele acabou de se transformar. Porque eu estou aqui. Eu estou contigo. E onde eu estou, tudo muda. E a partir desta noite, esse lugar vai ser marcado. Toda vez que você passar por ali, vai se lembrar do que aconteceu hoje. Toda vez que você sentar nesse cantinho de novo, vai sentir a minha presença pousar de novo. Porque os portais que eu abro não fecham por completo. Eles ficam como marcas no tempo, esperando o filho, esperando a filha, voltar para se reabastecer. Agora, o que está descendo por esse portal? Eu vou te dizer com clareza, porque você precisa saber o que receber. Está descendo provisão financeira. Não estou falando de uma migalha. Estou falando de uma porção marcada com o seu nome. Vai chegar como oportunidade no trabalho, como porta aberta em um negócio, como ideia repentina que vale ouro, como pessoa certa cruzando o seu caminho no momento certo, como uma dívida sendo perdoada inesperadamente, como um valor parado que reaparece. Não tente prever o canal, apenas saiba que está descendo e fique atento para reconhecer quando começar a chegar. Está descendo cura. Cura física para o seu corpo, naqueles lugares onde os médicos disseram que não havia mais o que fazer. Cura emocional para a sua alma, naquelas feridas que parecem nunca cicatrizar. Cura espiritual para a sua fé, que estava cansada, desgastada, quase apagada. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o médico dos médicos. Está descendo a minha medicina sobre você esta noite, e ela vai chegar nos lugares certos. Está descendo restauração familiar. Aquele filho rebelde sobre quem você tem orado em silêncio, eu estou ouvindo. Aquele cônjuge distante, eu estou trabalhando o coração. Aquela mãe doente, eu estou prolongando a vida com propósito. Aquele pai que se afastou, eu estou movendo. Aquele neto que você teme pelo futuro, eu estou cobrindo.
Está descendo restauração em forma de telefonemas que você não esperava, de abraços que parecem novos, de palavras que curam histórias inteiras. Está descendo direção. Aquela decisão que você não sabe tomar, eu vou te dar a clareza necessária. Aquele caminho que parece bifurcado, eu vou te mostrar qual é o meu. Aquela pessoa que você não sabe se mantém ou se solta, eu vou te dar o sinal certo. Aquele lugar onde você está pensando em ir, eu vou abrir ou eu vou fechar de forma inegável. Você não vai ficar perdido. Eu sou o teu pastor, e tu nada te faltará. Não te faltará pasto, não te faltará água, e não te faltará direção, porque eu mesmo conduzo as minhas ovelhas. Está descendo a autoridade espiritual. Você vai começar a perceber que as suas orações começam a ter um peso diferente. Você vai começar a sentir que quando você decreta algo em fé, as coisas se movem. Você vai começar a notar que o ambiente onde você entra se transforma, que as pessoas ao seu redor se acalmam quando você está perto, que algo em você começa a impactar o invisível. Isso é autoridade, isso é unção, isso é a marca dos escolhidos manifestando-se em você. Está descendo paz, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Você vai começar a dormir melhor. Você vai começar a acordar sem aquele aperto no peito. Você vai começar a sentir uma leveza interior que você não sentia há anos. Porque o portal não trouxe só coisas, trouxe a minha presença permanente. E onde a minha presença está, a ansiedade não consegue habitar. Eu quero que agora, no meio deste capítulo, você levante as mãos. Não importa onde você esteja. Se está deitado, levante mesmo deitado. Se está em pé, levante de uma vez. Se está com o celular nas mãos, levante o celular junto. Levante as suas mãos e diga em voz alta: Senhor, eu recebo tudo o que está descendo por esse portal. Eu recebo provisão, eu recebo cura, eu recebo restauração, eu recebo direção, eu recebo autoridade, eu recebo paz, eu recebo tudo o que tu separaste para mim, e eu não solto até receber por completo. Diga, meu filho, minha filha, porque a sua boca é o canal de manifestação daquilo que o céu já decretou. E agora, antes de continuarmos a jornada nos próximos 5 capítulos, eu preciso te lembrar de algo importante. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil, mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar a sua relação com o dinheiro à luz da minha palavra. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então, vá lá e garanta a sua antes que acabe. Porque assim como eu falo com você esta noite, eu também trabalho através dos instrumentos que coloco no seu caminho. Não deixe passar. Continue comigo. O portal está aberto, e o que vem nos próximos capítulos é manifestação prática daquilo que acaba de ser liberado. Meu querido filho, minha querida filha, agora, eu quero que você compreenda algo profundo. A provisão extraordinária que eu te prometi não está sendo decidida agora. Ela já foi decidida há muito tempo. Não estou planejando neste instante. Já planejei. Não estou consultando os céus para ver se é possível. Já é. Tudo o que eu te prometo, eu já liberei. O que você está esperando não é uma decisão minha, é uma manifestação da decisão que já foi tomada. E isso muda absolutamente tudo na sua forma de orar, na sua forma de esperar, na sua forma de viver. Você para de pedir uma decisão e começa a confessar uma manifestação. Você para de implorar uma resposta e começa a decretar uma chegada, porque a resposta já foi dada. Agora é só o tempo, o vento, o caminho.
levarem o pacote até a porta da sua casa. Pense em como funciona uma encomenda hoje em dia. Quando alguém compra algo de longe e envia para você, o pacote já está vindo. Você pode acompanhar pelo número de rastreio. Ele sai do centro de distribuição, passa por uma cidade, passa por outra, chega no aeroporto, sai do aeroporto, vai para o caminhão e então chega na sua porta. Em nenhum momento desse processo, a sua dúvida sobre se o pacote vai chegar muda alguma coisa. Ele já foi enviado. Ele está em trânsito. A única coisa que pode atrasar é se você não estiver em casa para receber. Meu filho, minha filha, é exatamente assim com a minha provisão. Ela já saiu dos celestiais. Ela está em trânsito. Eu te peço apenas, esteja em casa, esteja desperto, esteja com o coração aberto para receber. E saiba que essa provisão não vem só em uma forma. Ela vem em múltiplas formas, e você precisa estar preparado para reconhecê-la. Eu falei com a viúva de Sarepta através de Elias, e a provisão dela veio em forma de farinha que não acabava e azeite que não se esgotava. Não foi uma carruagem de ouro, não foi um milagre espetacular do dia para a noite com fogos de artifício. Foi uma multiplicação contínua, diária, silenciosa, mas suficiente. Toda manhã ela ia até a vasilha e tinha farinha. Toda manhã ela ia até o jarro e tinha azeite. Não tinha sobra para acumular, mas também não tinha falta para passar fome. Era a provisão diária, exata, milagrosa. Talvez a sua provisão venha assim, meu filho, minha filha. Talvez ela não venha de uma vez em uma loteria. Talvez ela venha de forma contínua, dia após dia, na medida exata, mas de forma sobrenatural. Porque nas suas contas não fecharia, mas começa a fechar. Onde antes não dava, agora dá. Onde antes faltava, agora completa. E você vai olhar para isso e dizer: como isso está acontecendo? Eu não tinha como pagar essa conta, e ela foi paga. Eu não tinha como atravessar esse mês, e eu atravessei. Eu não tinha como honrar esse compromisso, e ele foi honrado. Isso é o azeite que não acaba. Isso é a farinha que se multiplica. Isso é a minha mão sustentando a sua casa de forma silenciosa, mas constante. Outras vezes, a provisão vem como a do profeta no riacho de Querite. Eu mandei os corvos levarem comida para Elias todos os dias. Pense na estranheza disso. Corvos são aves que normalmente roubam comida, não dão. E ainda assim, eu usei o que parecia improvável para sustentar o meu servo. Talvez a sua provisão venha de um lugar que você nunca imaginou, de uma pessoa que você nunca esperaria, de uma circunstância que parecia improvável. Não se assuste, não rejeite, receba. Porque quando eu uso corvos, é porque eu quero te mostrar que a provisão não depende dos canais convencionais. Eu posso usar qualquer coisa, eu posso usar qualquer pessoa, eu posso usar até quem te magoou no passado para te abençoar no futuro. Outras vezes ainda, a provisão vem como a de Pedro. Eu o mandei lançar a rede do outro lado do barco, depois de uma noite inteira sem pescar nada. Ele já estava cansado, frustrado, desanimado. Mas obedeceu, e pescou tanto peixe que a rede se rompia, tanto que ele precisou chamar outros barcos para ajudar, tanto que ele se ajoelhou na barca e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. A provisão dele foi uma sobrecarga. Foi uma porção tão grande que ele mesmo não conseguia conter sozinho. Meu filho, minha filha, talvez a tua provisão venha assim. Talvez eu te mande lançar a rede do outro lado, ou seja, fazer algo que parece contraintuitivo, algo que parece já ter sido tentado. E quando você obedecer, a abundância vai te surpreender de uma forma que vai exigir que você compartilhe, que multiplique, que ajude outras pessoas. Porque uma das marcas da provisão extraordinária do 1% é justamente esta. Ela transborda do receptor para alcançar outros. Eu nunca abençoo um filho, uma filha, apenas para o consumo individual. Quando eu abençoo no nível extraordinário, é porque eu quero usar essa pessoa como canal de bênção para muitos.
Talvez você pergunte: Senhor, eu mereço receber tanto? E eu te respondo: você nunca recebe pelo seu mérito. Você recebe pelo meu propósito. Não é sobre você ser bom o suficiente. Você nunca seria. Não é sobre você ter feito por merecer. Você nunca faria. É sobre eu ter um plano com a sua vida que excede em muito o que você consegue imaginar. E para esse plano se cumprir, é necessário que a minha provisão chegue. Então recebe sem culpa. Recebe sem se sentir indigno. Recebe como filho, como filha, e não como mendigo. Porque mendigo pede migalhas, e eu não tenho migalhas para entregar. Eu tenho mesas, eu tenho banquetes, eu tenho preparações inteiras para os meus filhos amados. E quando essa provisão chegar, eu te peço apenas uma coisa. Lembre-se de quem te tirou de onde você estava. Não se esqueça das cavernas, não se esqueça das noites escuras, não se esqueça das vezes em que você pediu e parecia não ser ouvido. Não se esqueça que foi a minha mão, em silêncio, costurando os fios, abrindo as portas, removendo os obstáculos, porque a tendência da prosperidade, quando ela chega rápida, é fazer o coração esquecer. E eu não quero que você esqueça. Eu quero que você prospere com memória. Eu quero que você floresça com gratidão. Eu quero que você cresça com humildade, porque é assim que a minha bênção permanece, gera frutos duradouros e abençoa as gerações que vêm depois de você. A provisão está chegando. Não duvide, não titubeie, não tenha medo de receber. Apenas posicione o seu coração. Apenas mantenha as mãos abertas. Apenas creia, mesmo no escuro, que tudo o que eu prometi já saiu dos celestiais com o seu nome escrito e está em trânsito agora, neste exato instante, em direção à sua porta. Meu querido filho, minha querida filha, eu sou um pai que ama de forma profunda, mas também sou um pai que avisa. E nesta hora, neste capítulo, eu preciso te avisar de algo que talvez ninguém esteja te falando com a clareza necessária. O tempo está se esgotando, e não estou falando aqui do fim do mundo, não estou tentando assustar você com terror, estou falando de janelas específicas que eu abro na vida das pessoas. Existem janelas que, quando se fecham, não se abrem mais. Existem oportunidades que, quando passam, não voltam pela mesma porta. E o que eu estou liberando esta noite é uma dessas janelas. Por isso a minha urgência. Por isso o tom firme. Porque o meu amor verdadeiro não é o amor confortável que te deixa adormecido. É o amor que te sacode quando você está prestes a perder algo que não pode ser substituído. Pense em Noé. Eu falei com ele 120 anos antes do dilúvio. 120 anos. É muito tempo. As pessoas viram ele construindo a arca. Viram a madeira sendo cortada, os pregos sendo cravados, o betume sendo passado. Riram dele. Zombaram. Disseram que ele estava louco. Construir um barco em terra seca? Esse aí endoidou. Mas eu tinha avisado. Eu tinha dito o que ia acontecer. Eu tinha dado tempo para se arrependerem, para entrarem na arca, para se salvarem com Noé. E eles tiveram 120 anos para mudar de ideia. Mas a maioria endureceu o coração. Achou que tinha tempo. Achou que dava para deixar para depois. Achou que aquilo era exagero. E quando começou a chover, ainda assim alguns devem ter pensado: é só uma chuva, vai passar. Mas a chuva não passou, ela cresceu. E a porta da arca, que durante 120 anos esteve aberta para qualquer pessoa entrar, foi fechada. E foi fechada não pela mão de Noé, mas pela minha mão. Quem ficou fora para sempre. Não pela minha falta de misericórdia, mas pela escolha que cada um fez durante o tempo em que a porta estava aberta. Eu te conto isso, meu filho, minha filha, não para te dar medo da minha justiça, mas para te dar reverência ao meu tempo. O meu tempo é uma graça que tem início, meio e fim. Quando eu marco uma estação na sua vida, essa estação tem início, meio e fim. E o que você faz dentro dela determina o que vai colher fora dela. Você está dentro de uma estação agora.
Você está dentro de uma janela aberta agora. E esta mensagem que está chegando até você é exatamente a chuva começando a cair sobre a sua percepção. Não despreze. Não diga, depois eu olho com mais calma. Não jogue para uma próxima vez, porque algumas próximas vezes não existem. Existe uma palavra que eu repito muito nas Escrituras. Hoje, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eu não digo amanhã. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais. Eu digo hoje, porque o hoje é o único território que você de fato possui. O amanhã não é seu ainda. O ontem já não é mais seu. Hoje é a moeda corrente da sua decisão diante de mim. E quando eu falo hoje, eu estou te dando o direito legal de decidir agora aquilo que vai mudar tudo. Não use esse direito mais tarde. Use agora. O endurecimento do coração não acontece de uma hora para outra. Ele acontece como o calo na mão de quem trabalha com a mesma ferramenta todos os dias. Pequenas resistências, pequenas decisões de adiar, pequenos amanhã eu faço. E antes que a pessoa perceba, ela tem uma camada espessa sobre a sensibilidade espiritual. Eu chamo várias vezes e ela não sente mais nada. Eu mando vários sinais e ela não reconhece mais. Eu envio várias palavras e ela não vibra mais por dentro. E o pior é que ela acha que está bem porque acha que o silêncio interior é maturidade. Mas não é maturidade, é surdez espiritual. E surdez espiritual é o que faz as pessoas perderem visitações divinas sem nem perceberem que perderam. Você não está nesse lugar, meu filho, minha filha. Eu sei que você não está porque ainda chegou até aqui, ainda está ouvindo, ainda está sentindo. Mas eu te alerto, cuide do seu coração, cuide das pequenas resistências. Cuide das pequenas desobediências. Cuide das pequenas mágoas que vão se acumulando como poeira sobre o vidro. Lave esse vidro frequentemente em oração, em arrependimento, em entrega. Porque é o vidro limpo do seu coração que reflete a minha luz e te orienta no caminho. Existem coisas que eu te chamei a fazer e que você adiou. Talvez seja uma reconciliação com alguém. Talvez seja um perdão a alguém que te machucou. Talvez seja um ministério que eu coloquei no seu coração e você nunca começou. Talvez seja um sonho que eu plantei e que você abandonou por medo. Talvez seja um passo de obediência que eu te pedi e que você deixou para depois. Eu te peço, com todo o amor de pai, não deixe mais para depois. Algumas dessas coisas estão diretamente ligadas à provisão extraordinária que vem chegando. Algumas portas só se abrem quando você abre as suas portas internas primeiro. E saiba, quando eu te falo hoje, não estou apenas falando de prazo. Estou falando de força. Hoje você tem a unção para fazer aquilo. Hoje você tem a minha graça liberada para começar. Hoje você tem o vento do meu espírito soprando do lado certo da vela. Se você esperar, talvez o vento mude. Talvez a graça específica daquele momento já não esteja tão disponível como agora. Eu não retiro a minha graça, mas existem unções com horário. Existem janelas com data marcada. Existem portas com chave temporária. Pense também na parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e levaram azeite sobressalente. 5 eram tolas e levaram apenas o azeite que estava nas lamparinas. Quando o noivo demorou, todas dormiram. Mas quando ele chegou, à meia-noite, as prudentes acenderam as lâmpadas com o azeite extra que tinham guardado. As tolas tentaram pedir emprestado e quando voltaram da compra apressada, a porta já estava fechada. Elas bateram dizendo, Senhor, abra a porta para nós. E a resposta foi, em verdade vos digo, não vos conheço. Meu filho, minha filha, eu não quero ouvir essa resposta saindo da minha própria boca para a sua vida. Eu quero ouvir a porta abrindo e o teu nome sendo chamado para dentro. Por isso, prepare o seu azeite, prepare a sua oração,
Prepare a sua intimidade comigo. Prepare a sua obediência. Não vá com o tanque vazio. Vá com o tanque cheio e o reserva também. A urgência que eu estou te pregando nesta noite não é o talvez, não é o se der, não é o quem sabe. É a clareza de que você precisa decidir agora, esta noite, antes de fechar o vídeo. Você precisa decidir que vai entrar pela porta. Você precisa decidir que vai obedecer ao que eu te chamei a fazer. Você precisa decidir que vai parar de adiar. E quando você decidir, decida com a boca. Diga em voz alta: Senhor, eu decido hoje. Eu não vou mais adiar. Eu entro pela porta que tu abriste para mim. Diga. Porque a decisão que se mantém no silêncio do pensamento é facilmente revogada pela próxima distração. Mas a decisão verbalizada em fé entra no plano espiritual e ativa o céu. Eu te amo demais para te deixar perder essa janela. E é por isso que te falo com urgência. Não é pressão, é amor. Amor de pai que vê o filho, a filha, à beira de uma bênção enorme e não quer que essa bênção seja perdida por causa de uma demora desnecessária. Escreva nos comentários: hoje eu decido entrar pela porta. Meu querido filho, minha querida filha, agora respire fundo comigo, solte os ombros, afrouxe o maxilar. Sinta o peso do seu corpo sobre a cadeira, sobre a cama, sobre o lugar onde você está. Porque depois do capítulo da urgência, eu quero te levar agora para o capítulo do descanso. Não um descanso de preguiça, não um descanso de desistência, mas o descanso sagrado, o descanso que antecede a maior bênção da sua história. Existe um descanso que só se aprende quando se chega ao ponto exato de entender que não é pela sua força, nem pela sua capacidade, nem pelo seu suor desesperado que a bênção vem. A bênção vem porque eu decidi que vem. E quando você descansa nessa verdade, o céu se abre de uma forma que ele nunca se abriu antes. Olhe para Ruth. Ela era uma mulher estrangeira, viúva, sem filhos, sem heranças, sem prestígio. Veio para Belém junto da sogra Noemi e foi para o campo de Boaz colher restos de espigas sem saber quem ele era. Trabalhou duro, mas chegou o dia em que Noemi disse a ela: Filha, esta noite vai à eira, deita aos pés dele e descansa. Que ordem estranha, não é? Deita aos pés dele e descansa. Numa cultura de tanto esforço, de tanta autoafirmação, de tanto correr atrás, a chave para a bênção de Ruth foi descansar aos pés do Redentor. Ela foi, lavou-se, perfumou-se, foi para a eira, deitou-se aos pés de Boaz. E quando ele acordou no meio da noite, ele perguntou: Quem és tu? E ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. E foi naquela noite que o destino dela mudou. De colhedora de restos, virou esposa do dono do campo. De viúva sem futuro, virou bisavó do rei Davi e antepassada do próprio Messias. A bênção de Ruth aconteceu enquanto ela descansava, não enquanto ela trabalhava no campo, não enquanto ela suava em pleno sol. Aconteceu na entrega, na posição de descanso, na confiança de que o Redentor agiria por ela. Meu filho, minha filha, eu sou o teu Redentor. Eu sou o teu Boaz. E nesta noite eu te chamo para a mesma posição. Lava-te das ansiedades acumuladas, perfuma-te com a confiança minha. Deita-te aos meus pés e descansa. Porque quando você descansa de verdade, eu trabalho na velocidade que só eu sei trabalhar. Eu movo peças no tabuleiro que estão muito além do seu alcance. Eu coordeno encontros que estão muito além da sua agenda. Eu desbloqueio portas que estão muito além das suas chaves. O cansaço que muitos filhos, muitas filhas sentem hoje não é cansaço físico apenas. É cansaço espiritual de carregar o que nunca foi para ser carregado por eles. Você carregou o que era para eu carregar. Você se preocupou com o que era para eu cuidar. Você tentou resolver o que era para eu resolver.
E foi nessa tentativa de fazer tudo sozinho que você se desgastou. Mas hoje, no portal aberto, no decreto liberado, eu te peço, solta. Solta a preocupação com o filho que está distante. Eu cuido. Solta a preocupação com a conta do mês que vem. Eu cuido. Solta a preocupação com a saúde da sua mãe. Eu cuido. Solta a preocupação com aquele processo que parece não andar. Eu cuido. Solta. Não significa não fazer nada. Significa fazer o que é seu, no descanso de que eu estou fazendo o que é meu. Existe uma diferença entre a inação preguiçosa e o descanso confiante. A inação preguiçosa é não fazer nada e ficar reclamando. O descanso confiante é fazer o seu papel com tranquilidade, sabendo que eu estou fazendo a parte que é minha. Marta, no Evangelho, estava ocupada com muitas coisas, agitada, ansiosa, e eu disse a ela: Marta, Marta, andas afadigada e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria, irmã dela, estava aos meus pés, ouvindo, descansando, recebendo. E eu falei: Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Meu filho, minha filha, escolha a melhor parte. Hoje à noite, sente aos meus pés, receba. Não corra como Marta, posicione-se como Maria, porque quem se posiciona aos meus pés, sai dos meus pés com unção, com sabedoria, com paz e, principalmente, com o vislumbre claro do que vem a seguir. Pense também em Abraão e Isaque no Monte Moriá. Quando Abraão estava com a faca já em movimento, eu interrompi e disse: Não estendas a tua mão sobre o moço. Naquele exato momento, atrás dele, num arbusto, estava um carneiro preso pelos chifres. Aquele carneiro foi colocado lá, enquanto Abraão estava ocupado em obedecer. Ele não viu o carneiro chegar. Ele não preparou o carneiro. Ele não buscou o carneiro. O carneiro estava lá, preparado, no exato momento em que era necessário. Meu filho, minha filha, em algum arbusto do meu monte, neste exato instante, está o teu carneiro, está a tua provisão, está o teu desbloqueio. Você não precisa correr pelo campo procurando, eu já enviei, está lá. No momento certo, eu vou te apontar, e você vai dizer: como eu não vi isso antes? Você não viu porque ainda não era tempo, mas o tempo está chegando. O descanso do qual eu te falo também é descanso da culpa. Muitos filhos, muitas filhas esperaram bênção a vida inteira, mas no fundo carregavam uma culpa secreta, achando que não mereciam, achando que tinham feito coisas no passado que os desqualificavam. Eu vim te dizer com a clareza de um pai amoroso: o que você fez ontem não te define hoje. O sangue do meu filho é mais poderoso que qualquer mancha do seu passado. Quando você se arrependeu, mesmo que com lágrimas trêmulas, eu apaguei o registro. Eu não tenho amnésia, mas eu tenho uma escolha consciente de não lembrar contra você daquilo que já foi lavado. Solte a culpa. Eu não te lembro disso quando olho para você. Eu olho para você e vejo um filho amado, uma filha amada, separada, marcada, preparada para receber. Descanse também da comparação. Pare de medir a sua vida pela vida dos outros. Você não conhece o preço que os outros pagaram pelo que têm. Você não conhece a oração que pode estar faltando na vida de alguém aparentemente bem-sucedido. Você não conhece o vazio que pode habitar em quem só mostra a superfície brilhante. Você cuide do seu jardim. Eu rego com chuva diferente cada planta, no tempo certo de cada uma, e a sua chuva está vindo agora. Descanse na minha soberania. Eu sou Deus. Eu vejo o que ninguém vê. Eu sei o que ninguém sabe. Eu posso o que ninguém pode. E eu te amo. E quando essas 4 verdades se encontram dentro do seu coração, o descanso brota como rio. Brota como fonte, brota como riacho calmo no meio da floresta densa, e nesse descanso a provisão se manifesta, porque a colheita não acontece em quem corre desesperado. A colheita acontece em quem semeou e agora confia no Senhor da Seara.
Esta noite descansa, descansa em mim. Tira o peso, eu seguro, tira o cansaço, eu sustento, tira o medo, eu estou no controle. Escreva nos comentários, eu descanso em Deus hoje. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo final desta jornada profunda. E eu quero que você se prepare como nunca, porque o que eu vou pronunciar agora não é apenas uma fala bonita, não é apenas uma palavra de motivação, não é apenas uma frase emocional para te fazer chorar e depois esquecer. O que eu vou pronunciar agora é um decreto. E quando eu decreto algo, os céus se movem para cumprir. Os anjos são despachados, os tempos se rearranjam. Os obstáculos são removidos, os corações são abrandados, os recursos são liberados. Tudo o que precisa ser feito para que o decreto se cumpra começa a acontecer em camadas visíveis e invisíveis. Porque o meu decreto não é uma sugestão, é lei do céu. E lei do céu se manifesta na terra. Eu quero que você sente firme. Coloque os pés bem firmes no chão. Coloque uma das mãos sobre o peito, sobre o teu próprio coração. Coloque a outra mão sobre a sua cabeça, ou estendida para o alto, como gesto de receber. E ouça o decreto que eu pronuncio agora sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua história, sobre o teu destino. Decreto sobre você o fim de toda escassez que durou anos. Onde havia falta, eu declaro abundância. Onde havia dívida, eu declaro quitação progressiva. Onde havia atraso, eu declaro aceleração compensadora. Onde havia portas fechadas pelos homens, eu declaro portas abertas pelo meu espírito. Onde havia nomes negativados, eu declaro restauração de crédito e de reputação. Onde havia processos parados, eu declaro movimentação favorável. Onde havia negócios estagnados, eu declaro multiplicação repentina. Onde havia salários insuficientes, eu declaro promoções não planejadas. Onde havia desemprego prolongado, eu declaro porta única que vai pagar mais do que muitas portas anteriores. Recebe. Decreto sobre você o fim do silêncio dos céus. A partir desta noite, as tuas orações começam a ter respostas mais rápidas. As tuas confissões de fé começam a se manifestar de forma mais visível. Os teus jejuns começam a romper aquilo que parecia inquebrantável. Porque eu estou inclinado sobre a sua vida de uma forma diferente. Não que eu tenha estado distante antes, mas existe uma estação em que a minha inclinação fica perceptível ao olhar humano, e essa estação começa para você esta noite. Decreto sobre a sua casa proteção sobrenatural. Cada porta, cada janela, cada cômodo, cada cantinho fica selado pelo sangue do meu filho. Nenhum mal vai prosperar contra a sua casa, nenhuma maldição enviada vai pousar sobre o seu teto, nenhum acidente terá permissão para chegar até onde os meus anjos estão de guarda. A casa onde eu sou bem-vindo é casa onde a paz reside. E a partir desta noite, a minha presença habita ali de forma permanente, não como visita, mas como morador. Decreto sobre a sua família restauração. Aquele filho rebelde, eu o cerco com a minha graça e o trago de volta no tempo certo. Aquela filha distante, eu vou tocar o seu coração e ela vai te procurar. Aquele cônjuge frio, eu vou esquentar de novo o que esfriou. Aquele irmão com quem você brigou, eu vou trazer humildade aos dois para que a reconciliação aconteça. Aquele pai doente, eu vou dar mais dias com qualidade. Aquela mãe envelhecida, eu vou cobrir com minha glória. E aquele membro da família que já partiu deste mundo, eu já cuidei. Não carregue a dor além do que eu te chamei a carregar. Decreto sobre a sua saúde e renovação. As dores que persistem, eu repreendo. As doenças que se instalaram, eu desinstalo. Os exames preocupantes, eu reverto. O cansaço crônico que parece não passar, eu retiro. O sono perturbado,
eu acalmo. A mente cheia de pensamentos, eu sereno. A ansiedade que aperta o peito, eu desfaço. A depressão que pesa sobre os ombros, eu levanto. Vai chegar manhã em que você vai acordar e sentir uma leveza no corpo que faz tempo você não sentia. E quando isso acontecer, você vai se lembrar deste decreto e vai saber que foi eu. Decreto sobre o seu trabalho e a sua provisão, renovação econômica. Aquela porta que parece pequena vai se ampliar. Aquela ideia que está parada na sua cabeça vai começar a tomar forma. Aquele contato que parecia perdido vai te ligar. Aquele projeto que parecia inviável vai encontrar caminhos. Aquele dinheiro parado que você nem lembra mais vai ser desbloqueado. Aquela proposta que parecia distante vai chegar. E você não vai precisar implorar por nada. Vai ser ofertado a você. Porque o que é de Deus não se mendiga, se recebe. Decreto sobre a sua mente clareza. A confusão que paralisa, eu dissolvo. As decisões que travam, eu desbloqueio. Os medos que paralisam, eu acalmo. As vozes que te acusam de noite, eu calo. A culpa do passado que ainda te visita, eu sepulto. A vergonha que te encolheu por anos, eu retiro. O complexo de inferioridade que te paralisava em ambientes, eu quebro. Você começa a se enxergar como eu te enxergo, e isso muda tudo. Decreto sobre a sua geração proteção. Filhos, netos, bisnetos, tudo o que sair do seu ventre ou da sua casa carrega a marca da bênção que eu liberei nesta noite. Você não é um filho, uma filha que está sozinho na bênção. Você é um portal de geração. Tudo o que eu derramar sobre você vai se desdobrar sobre os que vêm depois. E aquele neto que ainda nem nasceu já está sendo preparado para herdar a minha glória. Decreto sobre a sua identidade selo eterno. Você é meu, você sempre foi meu, você sempre será meu, e quem é meu é cuidado, quem é meu é protegido, quem é meu é provido, quem é meu é amado de uma forma que nem consegue compreender enquanto está deste lado da eternidade. Mas quando você atravessar e aquele dia chegar para todos, você vai entender em plenitude o tamanho do meu amor por você. Por enquanto, basta saber que esse amor é a fundação de tudo o que eu prometi esta noite. E agora, ouça atentamente, porque eu vou dar a você uma palavra final, uma palavra de fechamento deste decreto, uma palavra que precisa ficar dentro de você como âncora. Esta é a palavra. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías ouviu isso há milhares de anos, e ouve isso hoje através das gerações até chegar nos seus ouvidos. Levanta-te, meu filho, minha filha. Levanta-te do chão onde você esteve por tanto tempo. Levanta-te do choro que durou tantas noites. Levanta-te da estagnação que pareceu eterna. Levanta-te porque a tua luz, a tua estação de manifestação está nascendo agora. E a minha glória, a manifestação do meu peso sobre a tua vida, está visível para quem tem olhos de fé. As trevas cobriram a terra, mas sobre ti nasce o Senhor. Sobre ti se manifesta a minha glória. E nações virão à tua luz, e reis ao resplendor da tua manifestação. Tudo o que veio antes desta noite, considera passado. Tudo o que vem a partir desta noite é nova história. Não compare a nova história com a antiga. Não meça os primeiros passos da nova estação com a régua da estação anterior. Tudo será diferente. Os ritmos, os encontros, os ganhos, os crescimentos, os relacionamentos, tudo. Deixe o velho para trás. Não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Não congele no passado. Ande, ande, ande em direção à promessa. E, meu filho, minha filha, se chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há um caminho ao seu alcance.
O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar a sua vida financeira no rumo certo à luz da minha palavra. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar a sua realidade. Aproveite que essa edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Algumas portas que eu te entreguei nesta noite precisam de instrumentos para serem atravessadas, e este e-book é um deles. Não despreze a ajuda que eu coloco no seu caminho. Agora, com o coração ainda aberto, com a unção ainda fluindo, com o decreto ainda fresco, vamos para a conclusão, para selar tudo isso como eu prometi. Escreva nos comentários: tudo muda a partir de agora.